Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a Manhã com Deus, a jornada do Tabernáculo de Moisés. 6 estações, 10 minutos em cada estação, 1 hora na presença de Deus, porque Ele é o nosso Deus e nós, o povo do seu pasto, o povo que Ele pastoreia e ovelhas de sua mão, o rebanho sob os cuidados de Deus. Seja bem-vindo, irmão Paulo. Bom dia para você. Hoje nós estamos colocando a Arca da Aliança no Salmo de número 127, no versículo de número 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Sabe, recente eu ouvi alguém dizer que ele tinha 3 prioridades na vida colocada numa ordem. Deixe-me mostrar quais são as prioridades da vida deste homem e em que ordem ele colocou as suas prioridades. A primeira prioridade dele é saúde. Será que você questionaria que esta é uma prioridade e que ela deve ser colocada como primeira prioridade na vida de um homem? A segunda prioridade, Lídia, seja bem-vinda. A segunda prioridade que ele colocou é família. Família. Seja bem-vinda, Lídia, bom dia. Nós estamos no Salmo 127, no versículo 1. Esta é a segunda prioridade que ele colocou na vida de um homem. A terceira prioridade é trabalho. Trabalho. Trabalho é a terceira prioridade na vida de um homem. Isso foi o que essa pessoa colocou. Ele diz assim, olha, nós temos que ter foco, então temos 3 prioridades, saúde, família e trabalho, e não podemos deixar de colocar essas prioridades como foco na nossa vida, nesta ordem, saúde, família e trabalho. Se nós fizermos um levantamento entre as pessoas vão dizer isso. Qual é a tua prioridade? Saúde. Você concorda? Concordo. Qual é a sua prioridade? Família. Não, família está em primeiro lugar na minha vida. Depois vem o trabalho. Essa ordem pode mudar um pouquinho. Família, saúde, trabalho. Alguém pode achar que o trabalho pode vir primeiro que a saúde e a família. Mas ela fica ali. Esta é a ordem do homem natural. O homem natural, ele coloca isso como prioridade máxima sobre a sua vida. No entanto, a Bíblia diz que existe uma outra prioridade, a prioridade do reino de Deus. Essa prioridade do reino de Deus declara que se isto aqui estiver em primeiro lugar, isto aqui vai ser acrescentado. Isso aqui vai ser acrescentado. Então, qual é a prioridade de um homem? O salmista diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, olha a casa. Casa ali é a segunda prioridade, família. Olha o trabalho. Trabalho é outra prioridade. Não guardar a cidade. Em vão vigia o sentinela. Então, o salmista está dizendo, se o homem tiver a família como prioridade, se tiver o trabalho como prioridade,
ele não vai alcançar o seu intento, porque é Deus quem edifica, é Deus quem edifica a família, é Deus quem edifica o trabalho, é Deus quem guarda todas estas coisas. Agora, observa que o salmista não colocou saúde. Sabe por que as pessoas colocam a saúde em primeiro lugar hoje? É porque a Bíblia diz que nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmo. É por isso que a saúde hoje é colocada em primeiro lugar, depois da família e depois do trabalho. Na verdade, a pessoa está dizendo primeiro eu, depois os outros. Se nós atentarmos para aqueles que servem a Deus, eles não colocam a sua saúde em primeiro lugar, eles colocam o outro em primeiro lugar e depois vem a ele. Lembra que na mesa, quando a gente senta para servir, é de boa índole que a visita sirva primeiro e depois nós? Então há uma mudança de prioridade quando nós entendemos que devemos amar a Deus, o próximo como a nós mesmos, mas colocando-nos a serviço, porque nós não fomos chamados para servir, mas para ser servido. Quando a saúde é colocada em primeiro lugar, nós estamos dizendo, eu quero ser servido pelo outro. O outro precisa me proteger. Depois que eu estiver protegido, eu protejo o outro. Depois que a minha saúde estiver em ordem, aí eu vou preocupar com a saúde da minha família. O herói é o contrário disso. O herói é aquele que põe a sua vida em risco em prol do outro. Se nós somos heróis de nós mesmos, então nós deveríamos estar cuidando do outro. Mas o fato é que o reino de Deus deve ser colocado em primeiro lugar, e não a saúde, nem a família, e nem o trabalho. Se alguém coloca a saúde em primeiro lugar, o que ele não percebe? É que ele, colocando a saúde em primeiro lugar, ele estica a sua vida. Mas chega a morte e tudo acaba. Ele colocando a família em primeiro lugar, ele produz um legado, mas logo o legado é esquecido. Ele colocando o trabalho em primeiro lugar, ele perpetua sua vida, ele se mantém, mas logo a morte termina com tudo aquilo que ele fez. Nu eu vim a este mundo e nu voltarei, sairei deste mundo. Então, quando nós olhamos saúde, família e trabalho, nós olhamos aquilo que nos é acrescentado, que é a vida secular. Mas quando olhamos a obra de Deus, a palavra de Deus, quando nós de fato nos alimentamos das coisas de Deus, então nosso foco está numa coroa imarcessível, numa herança incorruptível. Nós estamos trabalhando, Jesus disse que nós não devemos trabalhar pela comida que perece, mas devemos trabalhar pela comida que vai para a vida eterna. Por esta nós devemos trabalhar. Foi o que ele disse aos discípulos quando ele encontrou aquela mulher samaritana. Está lá em João, no capítulo 4, diz assim Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E aí, isso Jesus disse naquele encontro com a mulher samaritana. E depois, quando ele multiplica os pães, e depois de ter multiplicado os pães, as pessoas vêm atrás dele por causa dos pães. Aí ele vem e diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Então nós temos que entender uma coisa: se nós trabalharmos pela saúde, família e trabalho, nós estamos trabalhando para a morte. Mas se nós trabalharmos pelo reino de Deus, nós estamos trabalhando para a vida, e estas coisas nos serão acrescentadas. Pai, ajuda a colocar as nossas prioridades em ordem. Ajuda nós a entendermos que a prioridade não é saúde, família e trabalho. A prioridade é o reino de Deus. A prioridade é aquilo que vai para a vida eterna. E quando nós colocamos a coisa no devido lugar, quando temos a devida prioridade, tudo o resto nos é acrescentado, Senhor. Nos ajuda a entender isso. É a nossa oração. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos para o verso 5. O verso 5
diz: feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quanto pleitear com os inimigos à porta. Observa que quando nós colocamos as coisas no devido lugar, o reino de Deus em primeiro lugar, o Senhor declara que da família nós vamos nos encher de filhos, e enchendo de filhos, nós não seremos envergonhados. Aqui cabe uma observação. Quando os antigos tinham bastante filhos, meus pais não vieram dessa índole, não é? Meus pais, eu tenho 3 irmãs, eu 4. Então, à luz, eu tenho 2 filhos, mas os meus pais tiveram 4 filhos. Eu creio que os meus avós, minha avó, por parte de pai, deve ter tido muito mais filho do que isso. Os antigos tinham bastante filhos. Por que eles tinham bastante filhos? Havia uma lógica. Os filhos, as pessoas morriam muito rápido na antiguidade. A vida não era longa por causa das condições insalubres da existência, por causa de doenças que não tinham curas, por causa das guerras. Tudo isso fazia com que uma família pudesse ser dizimada muito facilmente. Então era preciso ter muitos filhos para ver se alguns deles poderiam alcançar uma maior longevidade e continuar procriando. O fato é que quando Deus coloca o homem na terra, ele diz para o homem crescer e se multiplicar. A gente não pensa sobre isso. Por exemplo, dizem que na China, um casal só pode ter um filho, ok? Imagina uma família que só pode ter um filho. No mundo ocidental, não é igual à China, não tem o governo estabelecendo uma cota de filhos. Não tem. Você pode ter quantos filhos quiser, mas você sabia que existe um jeito, foi colocado um jeito no mundo ocidental de definir a cota de quantos filhos um homem pode ter? Será que alguém sabe qual é o mecanismo que o mundo ocidental tem para definir a quantidade de filhos que um homem pode ter? Alguém se arrisca a dizer? Vamos lá, bem rapidinho. Existe um mecanismo no mundo ocidental. No mundo oriental, na China, por exemplo, dizem que lá você só pode ter um filho. Mas no mundo ocidental tem um mecanismo que foi estabelecido e que se tornou o padrão de quantos filhos um casal pode ter. Alguém sabe qual é esse mecanismo? Alguém se arrisca a dizer qual é o mecanismo no mundo ocidental que define a quantidade de filhos de uma família? Vocês vão se surpreender. O carro. O carro define o número de filhos de uma família. Um carro, no banco de trás, só pode ter 2 ou 3 pessoas. Se elas forem muito grandes, 2 pessoas. Se elas forem pequenas, no banco traseiro de um carro cabe 3 pessoas. Então, quando um casal pensa ter filhos, ele diz, vamos ter 2, no máximo 3, porque senão não cabe no carro. Veja que absurdo. O carro define a quantidade de filhos que uma família tem. É por isso que as pessoas que não andam de carro, as que andam de ônibus, costumam